A paz do Senhor Jesus Cristo aos irmãos. Nossa leitura diária de hoje está escrita em 2 Timóteo, capítulo 3, verso número 8, Êxodo, capítulo 7, verso de número 11, e diz: E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. E Faraó também chamou os sábios e encantadores, e os magos do Egito fizeram também o mesmo com os seus encantamentos. O texto refere-se à história dos mágicos egípcios e particularmente às observações finais no fim desse capítulo. Várias coisas são ditas sobre esses dois homens, Janes e Jambres, perversas contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais, 1 Timóteo 6,5. Réprobos quanto à fé, no que diz respeito à fé cristã, sobre a palavra traduzida como réprobos, e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convém. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. Romanos 1, 28, 1 Coríntios 9, 27. Traduzida como rejeitada: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis, quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. 2 Coríntios 13:5. A margem aqui é sem julgamento. O significado é que no que diz respeito à fé cristã ou às doutrinas de religião, seus pontos de vistas não puderam ser aprovados e eles não deveriam ser considerados como os verdadeiros mestres da religião. Êxodo 7:11. 3 nomes para os mágicos do Egito são dados neste versículo. Os sábios são homens que conhecem artes ocultas. Os feiticeiros são aqueles que murmuram fórmulas mágicas, especialmente quando afugentam crocodilos, cobras, ácaros, etc. Era natural que o Faraó tivesse enviado essas pessoas. Os mágicos são os portadores de palavras sagradas, escritas e intérpretes de escritos hieroglíficos. Livros contendo fórmulas mágicas pertenciam exclusivamente ao rei. Ninguém teve permissão de consultá-los, a não ser os sacerdotes e sábios que formaram um conselho ou faculdade e foram chamados pelo faraó em todas as ocasiões de dificuldades. Encantamentos. A expressão original implica uma aparência enganosa, uma ilusão, um truque de malabaristas e não uma produção real de poder mágico. O faraó pode ou não ter acreditado em uma transformação real, mas, em ambos os casos, ele naturalmente consideraria que se o portento realizado por Arão diferisse do dos mágicos, era apenas uma diferença de grau, aplicando apenas superioridade em uma arte comum. Portanto, o milagre que se seguiu em Êxodo 7:12 foi suficiente para convencê-lo, se ele estivesse aberto à convicção. Foi um milagre que mostrou a verdade e o poder do Senhor em contraste com os dos outros.